Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje vamos falar sobre ser autista. Sou autista e agora? Essa frase, né, é uma frase muito comum. Eu acho que 100% dos autistas se fazem essa pergunta após o diagnóstico ou após, né, tomar consciência do que realmente está acontecendo, ou seja, daquela resposta que você sempre buscou, mesmo sem ajuda profissional, mas você sempre busca através de alguma coisa. Você sempre busca através de uma troca de emprego, uma troca de relacionamento. Você vai lá, compra roupa, você vai lá, come demais, você vai lá, se droga, você vai lá e bebe, você vai lá e tenta suicídio, você vai lá e se corta, por exemplo. Todas esses atos de desespero, muitas vezes, né, são em busca de respostas. Você precisa de respostas para aquela dor existencial, para aquele vazio que você está sentindo e que ninguém explica, ninguém entende, né? Ninguém sabe o que você está sentindo. As pessoas parecem que não estão nem aí para você. Mas tá, você é autista e agora? Esse negócio tem cura? Isso é uma doença? O que eu vou fazer agora? O que a minha vida vai mudar tendo um nome para tudo que eu sinto, para todas as coisas que eu sinto, para todas as comorbidades que eu tenho, né? O que são comorbidades? São transtornos associados, né? Tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui para vocês, que eu fiz com o querido Léo Akira. Então, gente, quando eu tive o diagnóstico, né? Eu tive o diagnóstico aí finalzinho de 2017, início de 2018, depois de alguns meses de terapia, né? Eu cheguei lá por causa de uma enxaqueca, né? Eu conto lá no segundo vídeo aqui do canal sobre o meu diagnóstico. É importante também, gente, lembrar mais uma vez que tudo aqui nesse canal é sobre o meu grau, sobre a minha experiência, tá? Então, o que eu conto aqui pode fazer sentido para você e pode não fazer sentido para você, tá? Não quero aqui ficar impondo técnicas. Tem um monte de psicólogo, psiquiatra que me segue e fala: olha, você não devia falar isso. Mães e pais de autista também ficam querendo questionar. Só que o importante, gente, é que cada um de nós tem uma maneira de sentir. Então, o que eu sinto não é o mesmo que você sente. A dor que eu sinto não é igual ao que você sente. Porque os traumas, as transformações, os bullings, enfim, tudo que eu passei, eu senti de uma forma. E talvez se você passasse pela mesma coisa, você sentiria de outra forma, né? Então aqui eu conto as minhas experiências para que você tenha aí uma base para você se questionar. O objetivo aqui é que você se identifique com algumas situações, mas que você encontre as respostas dentro de você. Nem o psiquiatra, nem o psicólogo, ninguém do universo pode dar as respostas a não ser você mesmo. Então, muitas vezes, assim, tem gente que não gosta do que eu falo aqui, por exemplo. Ah, não gostei porque eu não entendi, eu não me identifiquei. Exatamente por isso, porque o meu caminho é um, o seu caminho é outro. Então tem coisas que você vai se identificar e tem coisas que você não vai se identificar, porque o que eu sinto é diferente do que você sente. Então, primeira coisa, gente, quando a minha psicóloga, né, me deu o diagnóstico, eu nunca, sério, assim, sem demagogia nenhuma, eu nunca imaginei que eu fosse autista. Nem me passava assim pela mais remota ideia que eu era autista.
tá? Por quê? Porque, gente, autista pra mim, primeiro, sempre era criança. Nunca na vida imaginei um autista adulto. Outro ponto, autista pra mim era criança que babava, que não falava, que tinha dificuldade motora, né, que tinha o intelecto de repente prejudicado. Então existem vários graus. Então na hora que ela me disse, né, ela me deu o diagnóstico, eu mesma questionei, falei, eu autista? Não. Porque o que eu entendia de autismo era uma coisa mínima. E é o que muitas pessoas fazem. Ah, você não parece autista. Ah, você não é autista porque você não baba. Ah, você não é autista porque você não tem dificuldade motora. Gente, o autismo, ele tem vários níveis. Então, hoje ele tem uma classificação, né, nova. Houve a necessidade de adequar essa classificação justamente pela dificuldade de colocar nomes e várias síndromes e etc. Então, o meu grau antes, por exemplo, chamava Síndrome de Asperger, mas ao longo do tempo foi mudando, né? Então houve a síndrome de Asperger, ela foi colocada dentro do espectro autista. Então dentro desse espectro a gente tem hoje 3 graus de classificação. Amanhã pode ter 100, à medida que vai estudando, né? Então os estudos sobre autismo são coisas muito recentes, muito novas. Então hoje a gente tem o grau leve, o grau 1, o grau moderado, ou grau 2 e o grau severo, ou grau 3. Então hoje a classificação é essa, amanhã pode mudar. Então mesmo dentro do grau 1 ou leve, ou que antigamente era chamado de síndrome de Asperger, dentro deste grau muitos indivíduos, ou seja, o autista que está no grau 1 ou leve, ele pode ter N comorbidades. Essas comorbidades são transtornos associados, tá? Então, exemplo, eu dentro do meu grau, eu tenho tendência à depressão, que isso 99% dos autistas têm essa tendência. Eu tenho ansiedade, que também é uma comorbidade extremamente comum aos autistas, porque o nosso raciocínio é muito rápido. Então a gente vive ansioso porque a gente raciocina rápido demais, a gente já tá pensando amanhã, depois de amanhã, daqui 5 anos, daqui 20 anos. A gente já pensa numa situação de risco iminente que pode acontecer e não. Então a gente vive ansioso. É uma característica normal. Existe a sensibilidade sensorial, alguns têm dificuldade com claridade, com barulho, com cheiro, uns têm misofonia, né, que é não suportar o barulho, alguns barulhos específicos, por exemplo, de mastigação, de apertar a caneta, de barulhos intermitentes. Gente, então dentro de um grau tem infinitas diferenças. Então cada um de nós sente de uma forma. Ok. Se eu entender então eu entendi como eu funciono. Então eu, por exemplo, eu entendi como eu funciono. Só que cada dia eu descubro uma coisinha que vai mudando a minha visão. Mas eu entendi como eu funciono. Então eu não tomo mais ansiolítico, não tomo mais antidepressivo, porque eu evito as situações que me causariam esses desconfortos. Mas eu deixei de ser autista por isso? Não. O autismo, gente, ele não tem cura, porque ele não é uma doença. Você nasceu assim. O seu DNA, quando você foi formado, ele foi definido assim. É como se você, vamos dar um exemplo assim para ficar bem, de repente, prático de entender. A mulherada vai entender. Porque o que eu vejo que as pessoas que mais questionam, gente, por favor, não é uma regra que eu estou falando aqui,
tá? Eu estou falando isso baseado no meu Instagram, nas perguntas que eu recebo no meu Instagram, principalmente, e as perguntas que muitos me fazem aqui no YouTube. Eu percebo que a maioria são mães de autista que não entendem, que querem uma cura para o filho, querem que o filho seja normal igual o coleguinha. Isso, gente, que eu estou falando não é uma regra, tá? Eu estou falando que a maioria, né, me pergunta. Então, exemplo, o meu cabelo é anelado. Eu nasci com cabelo anelado. Então, o meu DNA, né, o DNA do meu cabelo é cacheado, anelado. Cacheado e anelado é diferente, o meu é cacheado. Aí, eu fiz progressiva durante 10 anos. Então, assim, os primeiros dias da progressiva era maravilhoso. Aí, só que na hora de fazer progressiva eu sofria com cheiro, me dava alergia. Eu estava forçando algo que não era da minha natureza, certo? Aí, nos 2, 3 dias ficava ótimo. Depois começava a dar casquinha e muita coceira. Por quê, gente? Eu tava forçando. Não é a minha natureza. Depois eu ficava assim, em love, 15, 20 dias, porque o meu cabelo cresce muito rápido. Com 20 dias eu já tava com uma raizinha anelada, já começava a me incomodar. Que não era meu cabelo, entende? Não era a minha natureza. E aí depois de 3 meses eu já tava surtando pra fazer de novo. Porque simplesmente o cabelo liso não era eu, não era a minha essência. Mais ou menos isso que o autista ele vive todos os dias. Ele tenta se encaixar, ele tenta, né, usar uma máscara social, mas ele vai continuar sendo autista. Mesmo ele entendendo, né, mesmo ele fazendo escova progressiva, por exemplo, o cabelo dele vai continuar anelado, vai continuar cacheado. A natureza é cacheada, ou seja, você pode ter melhoras no seu comportamento, melhoras nas suas comorbidades, né? Então, eu posso melhorar, por exemplo, meus estados de depressão, eu evitar situações que vão me causar a depressão, ou eu posso ficar em estado depressivo, antes eu ficaria meses, de repente eu fico aí 20 dias. Então, à medida que você entende como você funciona, as comorbidades, a vida, tudo vai melhorando, vai ficando mais leve, mas você não deixa de ser autista. O autista, ele sempre será. Porque não é só a interação social, por exemplo. Então você pode melhorar a sua interação social. Eu tenho dia que eu quero socializar. Então, por exemplo, eu contei aqui no vídeo anterior que eu tô morando na Holanda. E aqui, assim, eu só convivo com meu namorado, né? A família dele só tem um irmão que mora em outra cidade. Aqui as amizades são diferentes, a convivência com a família é diferente, tudo diferente. Eu não falo a língua, né? Meu inglês é bem meia boca. Eu sei me virar, né? Com certeza. E eu não tô nem aí, eu meto as caras, ainda mais que eu não conheço ninguém. Tá tudo certo. Mas é diferente, então tem dias que eu quero socializar, por exemplo, e não tem com quem socializar. Você vai na fila da padaria no Brasil, por exemplo, você vai na fila da padaria, você conversa com alguém, você fica assim, seu melhor amigo, você já trocou Facebook, trocou Instagram e tudo. Aqui não é assim. Então, você pode melhorar as suas condições, né? Então, você que é pai, mãe de uma criança autista, não force o seu filho a ser igual ao coleguinha. O seu filho é seu filho, o coleguinha é o coleguinha. Igual aquelas respostas que os nossos pais davam pra gente: você não é todo mundo. É exatamente isso. Você não é todo mundo. O seu filho não é todo mundo. O seu filho é único. Você é único. Então você precisa entender como você funciona
E você entendendo a sua essência, entendendo as suas dificuldades, né? O que você faz de melhor, o que você faz de pior, quais as situações você fica tranquilo, quais as situações você fica ansioso, ansiosa, depressivo e etc. Você pode ter uma qualidade de vida muito melhor. Então você consegue ter uma qualidade de vida, né? Você consegue ter uma vida aí praticamente normal. Entendendo também, gente, que a vida é cíclica. Então sempre você vai ter períodos bons, períodos não tão bons, você vai passar momentos difíceis às vezes, que faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução, onde quer que você esteja, né? E se você não sabe ainda, eu voltei a fazer consultoria. Vou deixar o link aqui nos comentários e também no box de informações do vídeo. Consultoria empresarial ou consultoria pessoal, para você alcançar os seus objetivos, para você organizar a sua mente, a sua vida financeira, né? Vou deixar o meu currículo aqui para vocês também, tá? E eu tô trabalhando online, então a gente marca o melhor horário para você fazer entrevista. A gente pode seguir o horário aí do Brasil, né? Porque eu estou na Holanda, tem 5 horas a mais de fuso, né? De fuso horário. Mas a gente marca aí o horário do Brasil. Eu já tenho muitos clientes que eu estou atendendo e a gente sempre combina horários que são mais interessantes aí para você, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Se você não gostou, também deixa seu dislike. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme para você. Tchau!